Que louvor este abençoado, Dr. Wanderson, né? Oh, não temas, pois eu contigo sempre estarei, né? Louvor este que veio para engrandecer o nosso Deus e também trazendo paz aos nossos corações. Atitudes para enfrentar os gigantes. Números, capítulo 13, versículos do 31 ao 33. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Se assente aí no seu lugar, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar os gigantes. Gigantes são problemas e circunstâncias que surgem pelo caminho. Qual é o normal? Para alguns, desistir. Para outros, tomar a solução mais fácil. Mas também há aqueles que tomam atitudes para enfrentar os gigantes. Se nós, como cristãos, que enfrentamos problemas, circunstâncias adversas que surgem pelo caminho, e nós, de acordo com esse texto, podemos dizer que eles são alguns gigantes. Que atitudes podemos tomar para enfrentar os gigantes? Conheça os gigantes. Versículos do 1 ao 3 diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Então, Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Então, qual foi a orientação que Deus deu a Moisés? E Moisés, então, ele chamou alguns homens, um de cada tribo ali em Israel, né? E enviou aqueles homens para que conhecessem a terra que eles tinham tido como herança, a terra prometida, a terra de Canaã, para espiarem, para conhecerem a terra, porque naquele local estavam os inimigos de Israel, estavam os gigantes. Então, conheça o gigante. Foi isso que Deus, então, orienta a Moisés a fazer. Vão àquela terra para vocês conhecerem a terra e exatamente saberem quem habita naquela terra. Versículos 17 e 18. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na terra, na região montanhosa. Vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Então, Moisés, ele enviou os espias, né? Um de cada tribo, a terra de Canaã. Olha, subam o Neguebe e ali na região montanhosa, vejam quem é que mora naquela terra, que povo habita,
Que povo é aquele? É um povo forte? É um povo fraco? São muitos? São poucos? Ou seja, a estratégia militar, né, diz isso, dá essa orientação. Então ali estava um exército de Israel orientado por Deus, que vai até Moisés e pede a Moisés para conhecer o inimigo, ou seja, o gigante. Versículos 25 e 26 ainda. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra, ou seja, conheceram a terra, permaneceram ali durante 40 dias e retornaram. Versículo 26. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Ou seja, permaneceram durante 40 dias ali como espias. Eu fico imaginando Deus protegendo aquele povo, Deus protegendo aqueles homens, não é? Um de cada tribo, para conhecer a terra do inimigo. E ali então, eles ao retornarem depois de 40 dias, fizeram um relato daquilo que eles tinham visto. Passaram a conhecer de fato quem era o inimigo que eles tinham que enfrentar. Uma das atitudes nossa para enfrentar os gigantes deve ser essa. Conhecer o gigante. Quem são nossos gigantes? Onde eles estão? Que estratégia utilizam? Que armas possuem? É um gigante forte? É um gigante fraco? Não importa. Nós precisamos conhecer o gigante. Uma outra atitude que este texto também vem nos mostrar para enfrentar os gigantes é que nós podemos tirar experiências com estes gigantes. Versículo 20, ele diz assim: também, Moisés orientando aos homens, né? Também, como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não, tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Então, qual foi a orientação que Moisés deu, não é? Da ida daqueles homens até a terra de Canaã para conhecer o inimigo. Diante deles, diante de tudo que vocês vislumbrarem, tenham coragem, né? Então, coragem é uma experiência que nós podemos tirar quando nós enfrentamos os gigantes. Experiência de crescimento, experiência por estarmos passando pelo deserto, né? E teólogos dizem que desertos são pedagógicos, nós aprendemos quando estamos no deserto, nós somos ensinados. Então, nós podemos tirar experiências quando enfrentamos o gigante. E a orientação que Moisés deu ao povo foi: tenham coragem. Então, diante dos gigantes, tenha coragem, né? A outra experiência aqui, não é, em conhecer o gigante, é que lá no versículo de número 27, o texto diz: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Ou seja, foram à terra do inimigo, onde morava o inimigo, e ainda trouxeram o quê? Resultado, frutos daquele lugar. Então nós podemos também, com as experiências, tirar resultados. Ou seja, o que nós podemos extrair quando nós estamos enfrentando os nossos gigantes, os problemas, as circunstâncias adversas. Então, tire experiência com os gigantes. Os resultados que você vai adquirir quando você estiver diante de um gigante e numa experiência que você está tendo, né, que você não gostaria de ter, mas que resultados você vai extrair? Positivos, alguns resultados negativos, mas entenda que diante dos gigantes, tenha coragem. Uma outra atitude para enfrentar os gigantes é
enfrente-os sem subestimá-los. É muito simples, né? É muito fácil dizer assim, nós vamos vencer com facilidade este inimigo. O fato é, e a verdade também, é que com Jesus na nossa vida, nós venceremos todos os gigantes. Mas, na nossa condição humana de enfrentar os gigantes, nós não podemos subestimá-los. Versículo 28. Mas o povo, o relato ainda, né, dos espias, no versículo 28, mas o povo que habita nessa terra é o quê? Poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Quem eram os descendentes de Anak? Gigantes. E domingo passado nós estudamos sobre os Anaquins, né? A descendência dele, aquele povo lá de Gat, de onde era o gigante Golias, cerca de aproximadamente quase 3 metros de altura. Então, o relato dado com relação aos gigantes, aos inimigos que Israel tinham que enfrentar, mas enfrentá-los sem subestimá-los. Nós sairemos vencedores. Sim, o povo de Israel era o povo vencedor. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. Mas, no entanto, em momento nenhum, independente do gigante, qual seja ele, qual seja o problema, a circunstância ou a situação que nós estejamos enfrentando, não podemos subestimar. Por menor que seja o problema, não subestime. Encare, enfrente, mas nunca subestime o problema. Enfrente-os sem subestimá-lo. Uma outra atitude para enfrentar os gigantes. Veja onde os gigantes atuam. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Percebam aqui, né, que cada povo ali na terra de Canaã habitava num lugar diferente. Ou seja, o exército de Israel, os espias, trouxeram um relato exato de onde atuava cada inimigo. Então, uma das atitudes para enfrentar os gigantes é ver onde os gigantes atuam. Percebam que, nesse versículo 29, vem dizer que, primeiro, os amalequitas habitavam na terra do Negueb, né? As montanhas do Negueb. Ali ficavam quem? Os amalequitas. Era um inimigo. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitavam nas montanhas. Então, esses outros, né, inimigos estavam nas montanhas. Já os cananeus habitavam perto do mar, na beira do Jordão. Então, cada um daqueles inimigos, que seriam gigantes que o povo de Israel precisava enfrentar, estavam em locais diferentes, com estratégias diferentes, para atuarem de maneira diferente. Então, essa deve ser também uma das nossas atitudes para enfrentar os gigantes, ver onde eles atuam, em quais áreas da vida estão atuando alguns gigantes. Alguns atuam na área, por exemplo, do dinheiro, podemos dizer assim, das finanças, né? É uma frase muito utilizada, o gafanhoto está roubando tudo, né? Outro já está atuando também nas enfermidades das famílias, aqueles que no relacionamento conjugal com os casais, aqueles também que atuam diretamente na vida espiritual, emocional das pessoas. Então, nós precisamos saber onde esses gigantes estão atuando, identificá-los, saber exatamente um a um para enfrentá-los na nossa vida.
para a gente terminar, entendemos que temos que ter atitude diante dos gigantes. Conhecê-los, tirar algumas experiências, não apenas passar pelos gigantes, sermos abatidos por eles, enfrentá-los, as lutas, não. Exatamente conhecer e extrair algumas experiências. E também nunca subestimá-los, mas passar a conhecê-los e ver exatamente onde eles atuam. Mas, diante dos gigantes, nós precisamos tomar atitude. Então, tome uma atitude diante do gigante. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isto. Ou seja, Caleb estava confiante de que Israel poderia vencer cada um daqueles gigantes, cada um daqueles inimigos, aqueles que estavam no Negueb, aqueles que estavam nas montanhas e aqueles que habitavam também perto do mar, na beira do rio Jordão. Caleb, então, não se intimidou com o relato dos espias, que ali habitavam gigantes, que ali eles eram poderosos, e as cidades eram grandes e também fortificadas. Então, queridos, uma das atitudes que nós precisamos ter para enfrentar os gigantes é tomar uma atitude para enfrentá-los. Quando nós estudamos sobre Moisés, que Deus usou para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, e o povo então saiu cantando, louvando a Deus, pararam diante do Mar Vermelho, mas atrás vinha o exército de Faraó, e Deus então disse a Moisés: diga ao povo que marche. E domingo passado, é uma das atitudes nossas como adoradores. É tempo de adorar, mas é tempo também de quê? De enfrentar os gigantes. E hoje Deus está nos mostrando as atitudes corretas para enfrentar os gigantes, conhecer esses gigantes, tirar as experiências quando enfrentarmos também esses gigantes, nunca subestimá-los, mas exatamente identificar e procurar saber onde cada um deles atua. Mas, diante dos gigantes, é necessário tomarmos atitude ante a cada circunstância, ante a cada problema que surge diante de nós e que nós podemos chamá-los de gigantes. Qual foi o relato dos espias? Eles disseram que a terra realmente havia ali um povo poderoso e as cidades elas eram grandes e fortificadas. E ali haviam gigantes, os descendentes de Anak, os Anaquins. Aí Caleb diz ao povo: vamos subir agora e tomar posse da terra. Ou seja, Caleb estava dizendo assim: nós podemos tomar por herança aquilo que a nós foi prometido. Somos perfeitamente capazes de fazer isto. Queridos, nós recebemos do Senhor Jesus Cristo a promessa de sermos revestidos do alto. O Espírito Santo do Senhor que está conosco. E nós somos perfeitamente capazes de enfrentar todo e qualquer tipo de gigante. Então, diante dos gigantes, tome uma atitude diante deles. Nunca retroceda, nunca se entregue, mas diga: eu posso enfrentar perfeitamente este gigante, porque quem me capacita é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que está comigo. Gigantes são problemas e circunstâncias que surgem no meio do caminho. Então, não desista e não tome a solução mais fácil. Gigantes se vencem com atitude. Tome atitudes diante dos gigantes. E que Deus nos abençoe, porque quem nos ajuda
a vencer cada gigante, cada problema, cada circunstância. É o Senhor Jesus Cristo que está conosco e nos faz mais do que vencedores. Portanto, vamos vencer os gigantes com Deus na nossa vida. E que Ele nos abençoe. Amém.